A paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que o Senhor nos dá a vitória, pelo poder que é no nome de Jesus. E nós nos sentimos honrados e felizes, porque Deus tem nos concedido mais um dia de vitória. Costumo dizer que cada dia, quando amanhecemos, nós somos desafiados. E quando chegamos ao final do dia, quando Deus permite que nós chegamos ao final do dia, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós vencemos mais um dia de batalha. Ou seja, estamos mais próximos de chegar ao amanhã. Mesmo nós sabendo que o dia do amanhã não nos pertence, mas já estamos mais perto de chegar ao amanhã do que quando amanhecemos esse dia. Se Deus providenciar, nos abençoar, providenciar a bênção de que o amanhã nós possamos usufruir do dia que vier, será um novo desafio. Então louvamos a Deus pela vida que o Senhor nos proporciona, louvamos a Deus pelo privilégio de poder ir e vir, poder falar, pelo privilégio de estarmos na presença de Deus no decorrer do dia. E isso nos anima, nos empolga e sabemos que Deus é quem nos dá essa capacidade de nos locomovermos e de irmos de um lugar para o outro, dentro da sua vontade, dentro da sua vontade. A Igreja do Senhor Jesus, que somos nós, eu e você, individualmente a Igreja é eu e você. Cada crente, cada cristão individualmente é a Igreja de Jesus. Coletivamente, a Igreja é o grupo de pessoas que se reúnem para adorar o nome de Jesus, o nome do Senhor. Então esse meio, essa reunião é a Igreja coletiva, reunida. Quando o Senhor Jesus escolheu os seus discípulos para o auxiliarem, e o objetivo de Jesus era escolher o povo para ceder a eles o poder de dar continuidade à obra de Deus, à obra de Jesus. Então, o Senhor Jesus ele escolheu 12 discípulos e nomeou cada um com suas funções, cada um com as suas ocupações, pessoas diferentes de várias regiões, de várias cidades, com ofícios diferentes. Ali Jesus escolheu pescadores, Jesus escolheu homens da elite, no caso de Judas, homem de uma função diferente. E quando o Senhor Jesus começou a evangelizar, a pregar a sua doutrina, ele conseguiu atrair para ele uma multidão grande, quase que incalculável. E dentre essa multidão, ele escolheu os seus discípulos. E ele passou para os seus discípulos uma missão, a missão de evangelizar, para cumprir o propósito e o projeto de Deus. Deus enviou Jesus para salvar o seu povo. Para salvar o seu povo. Jesus veio exclusivamente para o povo de Deus, para o povo escolhido, para o povo judeu. Jesus não veio, a princípio, ele não veio para mim.
ele não veio para você. Eu vou já explicar, se assim o Senhor nos permitir, como nós entramos no plano e projeto de Deus. Vejamos, eu quero chamar a atenção para João capítulo 4 e o versículo 3, o versículo 4 e parte do versículo 5. O Senhor Jesus, o apóstolo João, ele escreveu aqui no seu evangelho. Capítulo 4 de João, versículo 3, está escrito: deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. O versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Pois bem, aqui nós vemos, é muito importante quando nós olhamos o texto sagrado, nós lemos o texto sagrado e indagamos, fazemos pergunta para o texto bíblico. Porque se nós fizermos isso, o próprio texto sagrado, a Bíblia, se responsabiliza em nos dar uma resposta. Porque nós somos chamados a atenção para ir em busca da resposta dentro dos seus contextos, dentro das 4 linhas do conteúdo bíblico. A Bíblia diz aqui que deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Outra vez, ou seja, ele já havia ido outras vezes. Ou seja, aquele percurso ali, Judéia, Galiléia, Galiléia e Judéia, era um trajeto comum para Jesus, para os seus discípulos. Jesus sempre ia Judéia, Galiléia, Galiléia e Judéia. E nunca tinha havido até então uma necessidade de irem a Samaria. No entanto, aqui o João, ele deixa escrito que em uma dessas viagens, Galiléia, Judéia e vice-versa, aí diz aqui, e era necessário passar por Samaria. Aí eu pergunto, qual era a necessidade que havia de ir a Samaria? Porque o samaritano, assim como nós, os gentios, nós estávamos fora do plano de Deus. Se nós olharmos no capítulo 10 de Mateus e no versículo 5, o Senhor Jesus, ele dando instruções para os seus discípulos, ele diz assim, não ireis pelo caminho dos gentios, e nem entrareis na cidade dos samaritanos. Quem disse isso? Jesus. Jesus disse isso no capítulo 10 e no versículo 5 de Mateus. A ordenança de Jesus era que os discípulos não fossem aos gentios e nem fossem aos samaritanos. Esse povo não fazia parte do plano e projeto de Deus. Eu falei ainda no começo que eu vou falar nessa palavra aqui, como nós entramos no plano e projeto de Deus. Foi exatamente aqui, quando nós vemos que o Senhor Jesus, a princípio, ele instruiu os seus discípulos a não irem a estes povos, gentios e samaritanos. No entanto, no seu começo do ministério, ele mesmo ia, Galiléia, Judéia, Galiléia, mas aos samaritanos sempre evitava. No entanto, na vida missionária, na obra de Deus, também é assim. Quando, por exemplo, uma igreja envia um missionário a um campo para explorar e fazer dali uma igreja, pregar o evangelho, difundir o poder de Deus naquele lugar, abrir um trabalho, às vezes a igreja conta só com o fato de enviar o missionário e mantê-lo naquele lugar.
Mas é interessante saber que quando Deus está no controle da situação, a obra cresce e as necessidades surgem. E quando as necessidades surgem, evidentemente haverá necessidade de ir a outro lugar. No caso aqui de Judéia, Galiléia, Judéia, e aí houve essa necessidade de ir a Samaria. Mas como que há essa necessidade? Por que que houve essa necessidade de ir a Samaria? Porque Jesus já havia dito que não era para os discípulos irem lá, nem para os gentios, nem para os samaritanos, e agora houve a necessidade de ir. Por quê? Se nós formos ver no capítulo 1 de João, capítulo 1 e no versículo 11, lá vai estar escrito assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam. Olha aqui. Quem era o povo de Deus? Para quem Jesus veio? Jesus veio para mim? A princípio não, ele não veio para mim. A princípio Jesus não veio para mim. A princípio Jesus não veio para você. Jesus veio com uma exclusividade. Olha só. Veio para o que era seu. Quem era o povo de Deus? O povo de Deus era o povo hebreu, o povo judeu, o povo de Israel, o povo das promessas, os descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, José e etc. Era para o povo judeu. Jesus veio para o seu povo. Nós não éramos povos de Deus. Aí, depois que alcançamos a graça, aí o apóstolo Pedro diz que nós não éramos povos, mas agora somos povo de Deus. Geração eleita, nação santa, sacerdócio real. Então, Deus, o Senhor, abriu essa porta. Por quê? Jesus veio para o povo de Deus, mas o povo de Deus não aceitou. Olha o versículo 12. Mas todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. Olha aí. Jesus veio para os judeus, e não para gentios, e não para samaritanos. Jesus disse aos seus discípulos: não entrem, não vão aos samaritanos, não vão aos gentios. Por quê? O objetivo primário, propósito primário era o povo de Deus. Mas o povo de Deus não aceitou Jesus. O povo judeu não aceitou Jesus, pelo contrário, rejeitaram, acusaram, prenderam e mataram Jesus. Veio para o que era seu e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam. Quem recebeu Jesus? Eu recebi, você recebeu, todos quantos receberam, a Bíblia diz, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, eu e você podemos dizer que somos filhos de Deus, porque a Bíblia diz, foi dado o poder de sermos feitos. Nós não éramos filhos, mas Jesus nos fez ser filho. Jesus nos fez ser filhos de Deus. Nós somos geração. Geração é aquilo que é gerado. Geração eleita. Aí é que, depois de Jesus ser rejeitado pelos judeus, a missão era evangelizar todas as nações, todos os povos, Galileia, Judéia, o versículo que lemos no começo. Versículo 3 do capítulo 4. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Se houve essa necessidade de passar por Samaria, por quê? Se no princípio Samaria estava bloqueada, Samaria estava fora do plano de Deus. Os samaritanos não tinham como chegar a Deus, porque Jesus não veio para eles. Os gentios não tinham direito. Mas aí, como o povo de Deus não aceitaram a Cristo, o povo escolhido
não aceitou Jesus, o povo judeu. Aí diz lá no versículo 12, do capítulo 1, mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creram no nome de Jesus, porque eles não nasceram da vontade da carne, eles não nasceram da vontade do homem, eles nasceram da vontade de Deus. Foi Deus quem nos gerou. Foi Deus quem nos fez ser filho dele. Porque aceitamos aquela oferta que não era para nós. É por isso que a salvação é pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecível. Ninguém merece ser salvo. Nem eu, nem você, nem ninguém pode dizer, eu mereço ser salvo, porque ninguém merece. A salvação não é por mérito. A salvação não é por obra. A salvação não é por consequência de algum ato que a gente faz de bom. Não. A salvação é pela graça. A graça é favor imerecível. O que aconteceu? Deus enviou Jesus para salvar o seu povo, os judeus. Os judeus não aceitaram Jesus, mas teve alguém que aceitou. Era como se você for oferecer uma comida para um faminto, para uma pessoa, e a pessoa rejeitar a sua bênção, o que você está oferecendo. Você fez com tanto carinho, com tanto amor. A Bíblia diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Então o que houve? O presente de Deus, a graça de Deus veio para o povo de Israel. Israel não quis, mas como já havia vindo, tinha alguém ali que estava faminto, estava querendo e recebeu. O povo de Deus não recebeu, mas todos aqueles que receberam foi-lhe dado o direito de ser chamado filhos de Deus. Então aqui nós podemos ver, depois que os que não eram os escolhidos de Deus, os que não eram do povo de Deus, aceitou Jesus. Quer dizer, o povo de Deus não aceitou, mas os que não eram de Deus, os que estavam fora do projeto, no caso os gentios e os samaritanos, aceitaram. Por quê? Como ali no começo recitei o versículo 5 do capítulo 10 de Mateus, Jesus disse assim para os discípulos, vocês não vão pela cidade dos samaritanos, nem pelo caminho dos gentios. Os gentios somos nós. Os samaritanos é esse povo aqui, que agora aqui, na missão já evangelizadora de Jesus e seus discípulos, ele disse, e era-lhe necessário ir a Samaria. Mas como? Por que necessário ir a Samaria? Porque agora a graça não é só para os judeus. A graça, o favor imerecível de Deus, não é só, não tem um destino próprio, não tem um destino único. É para todos. É para judeus, é para grego, é para todos aqueles que crerem. Então veio a necessidade de ir a Samaria. Agora, por que ir a Samaria? Samaria, a capital do reino do norte, de Judá, do reino de Judá. Desde quando houve a divisão das tribos, Judá e Israel. Então Judá, capital, Samaria, capital de Judá. Então houve a necessidade de ir a Samaria. Por que ir a Samaria? Porque Samaria, o nome Samaria significa torre alta, ou lugar elevado, torre de vigília. E é exatamente nesse lugar alto, nessa torre de vigília, é que se pode ter uma percepção do território ao redor. Se você não consegue ver muito longe, olhando ao nível da sua estatura. Mas se você subir a um lugar mais elevado, a sua visão vai mais além. Então houve a necessidade de ir a um lugar mais alto. Samaria, lugar mais alto. Quando Deus chamou Ezequiel como profeta, ele diz, filho do homem, eu te dei por profeta sobre a casa de Israel. Eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel.
O atalaia era colocado naquele lugar mais alto na cidade. E ele tinha duas funções. O atalaia tinha duas funções. Era vigiar quem se aproximasse da cidade e anunciar a cidade àquele que ia se aproximando. Ele tinha a ocupação de ver e o trabalho de anunciar. Então o atalaia ele ficava no lugar alto. Então Jesus está dizendo aqui, houve a necessidade de ir a Samaria, há necessidade de irmos a um lugar alto, a um lugar elevado. Mas por que ir a Samaria? Exatamente por isso, porque é um lugar mais alto, é um lugar que favorece uma visão melhor. Porque não era lá, o problema não era em Samaria. Jesus tinha um objetivo naquele lugar. Todos nós sabemos que o capítulo 4 de Mateus, de João, logo a princípio, vai falar desta mulher samaritana que a Bíblia não revela o nome dela. Ela fica aqui nas páginas mesmo só como mulher samaritana e não diz, não é revelado, não é mostrado o nome da mulher samaritana do capítulo 4 de João. Então o texto diz que houve a necessidade de ir a Samaria. Ir a Samaria, ir ao lugar alto. Por quê? Para se poder ter uma percepção do território, para poder ter uma visão melhor da obra de Deus. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus de um lugar baixo. Nós precisamos ter um certo nível para poder termos uma percepção do território, para poder ter uma visão de o que Deus quer fazer naquele lugar. Por que a necessidade de ir a Samaria? Porque indo a Samaria, indo ao lugar alto, aí ele disse aqui no versículo 5, foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicá. Olha só, se não tivesse ido a Samaria, não tinha observado esse território, não tinha observado esse lugar chamado Sicá, uma cidade pequena, mas dentro dos territórios de Samaria. Lugar onde os filhos de Jacó haviam cavado poços e lá tinha água. Ou seja, em Samaria se detectou um lugar produtivo, um lugar fértil, um lugar de bênção. Ao chegar em Samaria, detectaram uma cidade chamada Sicá. O nome Sicá significa vaidade. O nome Sicá significa falsidade. Ou aquele lugar que não tem firmeza. Ou aquele lugar que não tem estrutura. Aquele lugar que não é seguro, que não é confiável. Mas foi preciso ir a Samaria. Foi preciso subir a um lugar mais alto para poder detectar aquele lugar mais frágil. E foi exatamente nesse lugar mais frágil que Jesus encontrou-se com aquela mulher. Com aquela mulher que era samaritana e que não tinha comunhão não com os judeus. Os samaritanos e os judeus, eles eram rivais. Eles não se uniam, eles não se davam bem. Samaritanos e judeus, eles eram inimigos. Eles eram rivais até na adoração. Até na adoração eles eram rivais. Quando o Senhor Jesus se aproximou de Sicá, ele pediu que os discípulos voltassem a Jerusalém. O Senhor Jesus, como homem, ele teve fome, teve sede, se cansou, chorou, sofreu, morreu, mas como Deus, ele é o pão que nos sacia, ele é a água que mata a nossa sede, ele é a porta, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Como Deus, ele não falha, como Deus, ele não dorme, como Deus, ele não se cansa, como Deus, ele ressuscitou dentre os mortos, está sentado à direita do Pai e intercede por nós. Então ele, como Deus, conhecia todas as coisas. E como ele queria quebrar esse paradoxo, ele queria quebrar essa questão religiosa, queria quebrar as barreiras do fanatismo religioso. Então ele pediu que os discípulos voltassem a Samaria para comprar pão, para comprar comida. E Jesus chegou lá no poço meio-dia. Meio-dia.
E ao chegar no poço, por que ele quis chegar a meio-dia naquele poço? Porque meio-dia era um horário estratégico onde ninguém iria ao poço buscar água. E a mulher samaritana, ela tinha que ir buscar água. E se ela fosse em um outro horário, ela podia se encontrar com os judeus. E judeus e samaritanos não se uniam, não se davam bem, não se comunicavam, não... Então ela foi meio-dia exatamente para evitar esses encontros. E é exatamente meio-dia que Jesus chega no poço e fica lá. E a mulher chega com seus preparos, com seus equipamentos para tirar água, o poço era fundo. Então aquela mulher tinha chegado lá com toda a sua ferramenta, com todos os seus preparos para tirar aquela água. E quando tira, entra lá no poço, pega a água e vem embora. Quero dizer uma coisa. Às vezes, nós estamos tão focado em receber algo de Deus, às vezes estamos tão apreensivos, criamos uma certa expectativa para receber algo de Deus, que perdemos a visão de Deus. Aquela mulher, ela estava necessitada de água, ela queria ter água, mas ela não queria se encontrar com ninguém, principalmente com um judeu. Jesus, sabendo disso, usou de estratégia. Quando aquela mulher entra, pega a água, enche o seu balde e vai embora. Mas aí Jesus, ele é estrategista também para se comunicar com as pessoas. Às vezes é preciso nós termos estratégias para termos um relacionamento com alguém. Às vezes alguém é meio que retrancado, é meio tímido, não tem assunto, e você precisa falar de Jesus para aquela pessoa. Então você precisa se tornar como um deles para levar a mensagem para ele. Jesus, sabendo dessas situações, e a mulher entrou, tirou a água e foi embora. E Jesus disse: me dá de beber. Aquele sotaque de Jesus, aquela mulher teve um certo espanto, eu posso imaginar, porque ela é apreensiva para entrar e pegar água e sair para ninguém vê-la. Eu posso imaginar que com certeza ela não viu Jesus. Ela estava tão interessada na água que não viu a água da vida. Ela estava tão interessada na fonte que não viu o dono da fonte. Ela estava tão interessada na bênção que não quis saber do abençoador. O medo dela era encontrar alguém. E quando ela ouviu aquele sotaque diferente, aquele sotaque judaico, ela disse: como sendo tu judeu, pede a mim de beber que sou mulher samaritana? O senhor não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? Aí Jesus disse: mulher, se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu pediria e eu te daria água viva. A mulher disse: mas como? Tu não tem com que tirar, o poço é fundo. Sempre tem alguém que quer achar um argumento para achar que a vida dele está boa como está. Achar que não precisa e não necessita mais de algo. E às vezes nós estamos escravizados em um certo sentimento religioso. Às vezes tem muitas pessoas que estão escravizadas em um certo sistema religioso, em uma certa doutrina sem fundamentos, que acha que o que conhece e o que sabe é suficiente e não precisa mais de nada ou de ninguém. E às vezes não, tem alguém que sabe mais do que você, tem alguém que sabe mais do que eu. Às vezes o que eu sei não é suficiente para me livrar de certos fardos ou de certas cargas. Às vezes eu preciso do auxílio de alguém, e às vezes esse alguém que tem algo a me oferecer é alguém que eu não gostaria de me relacionar com ele. Mas Deus, sabendo dessas coisas, Ele usa os que não são para confundir os que são. Ele usa os pequenos para confundir os grandes. Jesus disse: mulher, se tu conhecesse e tu soubesse quem é que te pede de beber, era tu que pediria e eu te daria água viva. Mas Senhor, onde é que tem essa água viva?
Me dê dessa água para que eu não venha mais aqui tirá-la. Aí que entra, meus irmãos, a exigência de Deus. Ou uma situação que às vezes tem muita gente que quer receber de Deus algo e não quer oferecer nada para Deus. Eu sempre costumo dizer assim que a graça de Deus não é de graça. A graça não é de graça. Jesus ia oferecer e ofereceu para aquela mulher a água viva. Mas não era só do pede e recebe. Jesus, ele impôs uma situação ali. Jesus, a estratégia, essa necessidade de ir a Samaria, era exatamente para ir a Sicar, para encontrar-se com essa mulher, para quebrar essa barreira religiosa que havia entre judeus e samaritanos. Já que os judeus não aceitaram a Cristo, então as portas da graça estão se abrindo agora para todos aqueles que crerem, ou que crerão em Cristo. Tanto judeu, quanto samaritano, quanto gentios, todos quanto, a Bíblia diz que todos quantos creram, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus. Já que a porta da graça está se abrindo agora para todos, aí Deus diz, o Senhor Jesus diz para aquela mulher, quando ela diz, me dá desta água para que eu vá, para que eu não venha mais aqui buscar água. Me dá desta água viva. Jesus havia dito, olha, a água que eu te der gera em ti uma fonte que salta para a vida eterna. Jesus está oferecendo a salvação para aquela mulher, vida eterna. A água que eu te der jorra em ti a vida eterna. A graça que era para os judeus está sendo oferecida aos samaritanos. Aí a mulher disse, Senhor, me dá desta água, para que eu não tenha mais sede, para que eu não venha mais buscar. É tão difícil, quem sabe eu posso imaginar ela contando uma história para Jesus, querendo convencer Jesus a abençoá-la sem nada em troca. Mas aí o Senhor Jesus, ele replica para a mulher e diz, vai, chama o teu marido e vem cá. Aí aquela mulher, ela pega numa situação que às vezes encontra-se muitas pessoas em situações assim, quando o Senhor Jesus, ele exige algo da gente e sabe que às vezes nós estamos em falha. Jesus é educado. Jesus, ele é o príncipe da paz, ele é a sabedoria. Ele não vai envergonhar ninguém, nem humilhar ninguém. Mas ele pega o soberbo na sua própria soberba, o tolo na sua própria tolice. Então o Senhor Jesus, ele disse para aquela mulher, vai e chama o teu marido e vem cá. Jesus sabia da situação daquela mulher samaritana. E sabe, aquela mulher coçou a cabeça, fez um ar de riso meio irônico e disse, Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse, agora tu falou a verdade. Que até agora aquela mulher estava tentando enganar Jesus, querendo dilubriar Jesus, querendo ludibriar Jesus. Então Jesus disse, isso tu falaste com verdade. Isso tu falaste com verdade. Porque tu já tivesse 5 maridos. 5 maridos. E o 6º que agora tem não é teu. Então isso significa dizer que nós sabemos que uma pessoa só se torna marido de uma mulher através de casamento. Aquela mulher já tinha sido casada 5 vezes. Ela já havia tido 5 maridos. E o que ela estava morando agora não era marido dela. Aí aquela mulher disse, eu não tenho marido. Jesus disse, falaste a verdade. Aí nisso chegaram os discípulos de Jesus e ficaram contentes, porque viram Jesus conversando com uma mulher. E por que Jesus mandou os discípulos ir voltar para Samaria para comprar pão? Um judeu dificilmente ia conversar, uma samaritana ou um samaritano não ia conversar com um judeu no meio de tanto judeu. Então Jesus sabia disso, Jesus não constrange ninguém. Jesus tem nos dado livre-arbítrio.
Jesus é educado, como falei, ele trata cada um de nós dentro da nossa simplicidade. Jesus, ele é a sabedoria. Ele fala com cada pessoa dentro da simplicidade dela. A linguagem que você fala, mesmo sendo errado no português, Deus te entende e ele fala com você na sua linguagem. Ele não invade sentimento de ninguém e nem oprime ninguém com as suas palavras sábias. Mas ele leva-nos a entender o plano de Deus dentro da nossa simplicidade. Os discípulos chegaram e aquela mulher foi embora. Ela foi embora feliz da vida e chegou lá na cidade e chamou aqueles homens. Que homens? Você vê lá na sequência do versículo, na sequência do capítulo 4, nós vamos ver que aquela mulher foi lá na cidade e chamou aqueles homens. Que homens? Os homens a qual Jesus disse. Ela disse para Jesus, eu não tenho marido. Jesus disse, tu teve 5 e o 6º não é teu. Aí ela foi e chamou aqueles homens. E ouviram a palavra de Deus. Eu quero dizer que nesse contexto bíblico, nós podemos ver que os judeus que rejeitaram Jesus, agora eu vejo a graça de Deus chegando aos samaritanos. Jesus havia dito, olha, vocês não podem ir às aldeias dos samaritanos, não podem ir para os gentios, vocês vão antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. O plano e o projeto de Deus era esse, era as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós não somos israelitas, nós não pertencíamos ao judaísmo, nós não somos judeus, nós somos de outra raça. Mas só que os judeus não quiseram. Você quis, eu quis, e graças a Deus que os judeus não quiseram Jesus, porque se eles tivessem aceitado Jesus, não ia sobrar para nós o plano e o projeto de Deus. Então, irmãos, olha, nós entramos no projeto de Deus, no plano de salvação, exatamente quando Israel rejeitou Jesus. Israel será salvo, a Bíblia diz que Israel será salvo, os judeus serão salvos com uma salvação eterna, mas a graça foi oferecida a mim e a você. A graça de Deus, ela é minha, ela é para mim, ela é para você, é nossa. A graça de Deus é para nós, mas às vezes Deus vai exigir de você alguma coisa. Às vezes Deus vai exigir alguma coisa de você, vai e faça tal coisa, vai, assim como ele exigiu da mulher. Ele viu a necessidade da mulher, ofereceu a graça, a salvação para ela, mas aí ela disse, ela teve que ir na cidade, chamar alguém para conhecer o Jesus. Então, meus irmãos, meus amigos, devo dizer a vocês, a salvação não é só para nós. A salvação é para todos aqueles que crerem. Só que nós somos portadores desta mensagem. A mensagem é para mim e para você pregar. Ela não é para ser pregada só para um tipo de gente. Se você for enviado a pregar em um lugar, você precisa conhecer o lugar, a cultura do lugar, você precisa ser aceito no lugar para poder falar a palavra de Deus naquele lugar. Porque no lugar onde você vai, tem uma cultura, tem um costume e tem um povo com a alma sedenta de Deus. Eles podem até não terem aceitado Jesus ainda, mas eles têm uma religião, eles têm uma fé e precisa ser respeitada. Então, a estratégica, Deus dará sabedoria de cada pessoa chegar em cada lugar e falar a palavra de Deus dentro da simplicidade daquele lugar. A palavra de Deus é simples de ser pregada. Não é tão fácil, não. A gente precisa, na verdade, não é tão fácil, não é fácil. Não é fácil. Mas é simples. Não precisa pintar, fazer um círculo, fazer uma coisa enorme, grandiosa, chamar atenção. Precisamos ganhar os corações das pessoas com a estratégia que Deus dará a cada um que ir levar a sua palavra. Se no princípio era, não vá a tal lugar, não vá a tal lugar, mas o evangelho cresce. O evangelho, o reino de Deus cresce e surgirá necessidade. E nessas necessidades é onde e também está o milagre de Deus que está para acontecer através da sua vida, da minha vida. Que nós possamos levar a palavra de Deus a todos quantos precisam, aonde alguém não pode ir, talvez você vai poder ir
e leve a palavra de Deus, fale com sabedoria, e assim Deus abençoe você, Deus abençoe tua vida, tua família, Deus supre a necessidade de cada um. Meus irmãos, Deus abençoe cada um de vocês. Quero saudar e cumprimentar todos aqueles que estiveram me assistindo aqui nesse decorrer de tempo. Que Deus abençoe a família e a casa de cada um de vocês, o trabalho, que faça prosperar, que Deus possa fazer abençoar, levar a bênção no celeiro de cada um de vocês. E lembre-se, você é servo de Deus, você é serva de Deus, você tem uma mensagem poderosa para salvar, para curar, para libertar. A mensagem da salvação, ela é pregada por nós, homens e mulheres de Deus. Nós temos um tesouro dentro de um vaso de barro. Somos frágeis. Nós não somos anjos, nem semideus. Nós somos homens de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Glória a Deus.